Olá, eu sou Marcelo Félix. Eu sou escritor. Eu invento coisas. Eu faço romances, livros infantis, contos e sou o autor do livro Marte o Detetive e os Sumiços dos Encrenqueiros. Alguns meses atrás, me convidaram para um café literário onde eu deveria falar um pouco sobre leitura, escrita e a magia dos livros. E eu pensei, por que não criar um conto para falar sobre isso? E assim nasceu um conto chamado Os Entregadores. É uma história curta, um realismo fantástico. Ele é bem peculiar, meio sem sentido e ao mesmo tempo cheio de significados. Os entregadores. Eu sabia que aquilo não era um simples câmbio infantil, desde o momento em que os entregadores vieram até minha casa ontem pela manhã. Os dois eram extremamente esquisitos e falavam com certa dificuldade, como se conhecessem nosso idioma há pouco tempo. Tinham olhos estranhos, fixos em um único ponto, e toda vez que faziam uma pergunta, eles respondiam antes mesmo que eu acabasse de falar. Era como se adivinhasse o que eu iria dizer. Os dois vestiam uniforme laranja, com um desenho de uma nave no peito e nas costas o nome Galáxia, escrito totalmente errado. G-A-L-A-K-I-S-S-I-A. Nunca tinha ouvido falar daquela empresa e, pelo visto, todas as pessoas que conhecia também não. Bem, eu me certifiquei sobre isso. Comentei uma ou duas vezes com alguns dos meus vizinhos e todos eles disseram: não conhecemos, mas o preço é realmente muito bom. Encontramos a oferta da cama no jornal deixado na semana passada diante da minha porta. Realmente era um precinho bacana e eles ainda viriam montar. No anúncio não havia mais do que algumas especificações sobre o produto, preço e o telefone. O mais estranho foi que eu e minha esposa havíamos comentado sobre comprar uma cama para o Patrick, nosso filho de 5 anos, alguns segundos antes do jornaleiro chegar. Achei que estávamos com muita sorte, mas me enganei. Minha esposa teve que viajar a trabalho, isso antes de terem feito a entrega da cama, e eu fiquei em casa sozinho com meu filho nesses 2 dias. O dia foi tranquilo, mas a noite nem tanto. Aliás, eu coloquei na cama ontem e, como sempre, tinha que lhe contar uma história para dormir. Foi quando percebi que todos os livros infantis estranhamente haviam sumido da estante. E agora? Pensei alto, porém não tão alto quanto um barulho diante da soleira da minha porta. Bum! Fez alguma coisa caindo lá fora. Não achando aquilo muito estranho, voltei ao meu problema. Filho, quer um copo de leite antes da história? Perguntei, querendo ganhar tempo, e ele balançou a cabeça sorrindo e aceitou. Estava meio sonolento. Por sorte, talvez quando eu voltasse, já estivesse dormindo. Tudo bem, disse, e me afastei. Volta logo, papai, pediu ele. Não gosto de ficar sozinho. Você não está sozinho, meu filho. E realmente não estava. Caminhei até a cozinha e lhe preparei o copo de leite. Depois, me lembrando do barulho, fui até a porta e a abri. Depositado diante da soleira havia outro jornal. Estranho, disse, apanhando o exemplar que deveria chegar somente de manhã. E pegando o copo de leite, comecei a retornar para o quarto, enquanto passava os olhos nos anúncios. Foi quando encontrei um em especial. Era da empresa misteriosa que dizia: E agora? Problemas com leituras infantis? Trabalhamos com diversos livros para criança. Entre em contato e solicite um livro o mais rápido possível. E para minha surpresa, estava escrito entre parênteses: O mais rápido possível quer dizer, caso seu filho de 5 anos esteja esperando na cama. Achei aquilo totalmente sem sentido e logo comecei a pensar que, de certa forma, alguém estivesse me pregando uma peça. Cheguei novamente até a porta do quarto e antes mesmo de girar a maçaneta, virei uma das páginas do jornal e li. E então, aceita o livro? Não aguentei e sorri. Aquilo era realmente demais para mim. Joguei então o jornal num canto e abri a porta. Filhão, aqui está o... Enquanto olhava para todos os lados, minha voz desapareceu. O copo escorregou da minha mão e despedaçou-se no assoalho quando vi que a cama estava totalmente vazia. Corri até a janela e certifiquei de que continuava trancada. Olhei embaixo da cama, chamando desesperadamente por meu filho. No entanto, não houve nenhuma resposta. Foi quando tive uma ideia e retirei o cobertor de cima da cama. Uma forte luz branca, informada pelo retângulo de onde deveria estar o colchão, me ardeu os olhos. Não havia nada ali. Nada mesmo. Como se aquele pedaço do mundo fosse rasgado da realidade, deixando apenas um vazio no centro da cama onde minutos atrás estava o indefeso garotinho. Confesso que tive medo de tocar aquela luz. Mesmo assim, me apoiei na beirada da cama e lancei o rosto para a claridade. Mas de repente me afastei. Uma cabeça com um boné saiu de lá de dentro e olhou para mim.
Tinha o nome Galáxia estampado na parte da frente. Não como antes, agora era Galaqua. Era diferente, mas continuava errado. Olá, senhor, cumprimentou o entregador bastante sorridente. Então, antes que eu perguntasse, ele disse: Fique tranquilo, ele está conosco. Vi o homem sair da claridade pouco a pouco e naquele momento notei que ele estava subindo uma escada que saía do meio da luz, ou pior, saía de dentro da cama. Todo o meu corpo ficou imóvel quando ele se colocou inteiramente no centro do quarto, com seu inconfundível uniforme laranja. Como fez isso? Perguntei confuso, olhando para o chão. Ele, porém, não me respondeu. Eu mesmo havia consertado as tábuas no Natal passado, e junto de minha mulher havíamos encerado o piso alguns dias antes da cama chegar. Eu sabia que não havia nenhuma abertura no assoalho, por onde ele pudesse passar. Mesmo assim, olhei o vão entre a cama e o piso. O que está olhando aí? Perguntou outro entregador de dentro da luz. Ele estava a poucos centímetros de mim e apoiava o cotovelo na beirada da cama também. Realmente não havia nenhum truque ali. Está procurando pelo filho, falou o outro. O segundo entregador então subiu a escada e saiu de dentro da claridade, indo fazer companhia ao colega. Disse que para que eu ficasse tranquilo, que meu filho estava ocupado no momento, mas que em breve estaria de volta. Sua voz era calma e parecia não achar nada de errado em tudo aquilo que estava acontecendo. Seus olhos continuavam fixos e indiferentes quando perguntei: Quem são vocês? Ou o que são vocês? Eles então se entreolharam e, como se a resposta fosse tão óbvia, disseram: Sabia que iria perguntar. Somos patrulheiros. Entregadores e patrulheiros, completou o outro. Isso, entregamos coisas. Coisas que as pessoas precisam. Aquilo não fazia o menor sentido e eu sinceramente não esperava que fizesse. A única coisa que me interessava naquele momento era onde estava o meu filho e por que eles haviam levado dali. Meu peito deu uma forte guinada e um terror me congelou por dentro. O medo de nunca mais ver meu garotinho me assustou. Sentei no chão, perto dos estilhaços de vidro, que num passado não tão distante havia sido um copo de leite, e chorei. De repente, um dos entregadores segurou em meu ombro, olhou fixamente em meus olhos e disse: Ora, não se deve chorar pelo leite derramado, sabia? E enfiando a mão no centro da cama, retirou do meio da luz um pequeno embrulho pardo e me entregou. É para você, disse ele. Limpei os olhos com a manga da camisa e encarei duvidoso, enquanto erguia uma das sobrancelhas. É sim, confirmou o outro sorridente. Pude ver em seus olhos que ele não se sentia nem um pouco comovido com minha dor. Está endereçado a você, continuou ele. Olhe, segundo andar, quarto do Patrick, assoalho com cacos de vidro, chorando pelo leite derramado. É você, não é? Por mais que tudo aquilo parecesse piada, eles não pareciam estar de brincadeiras. Ainda com dúvidas, abri o embrulho e vi um pequeno pacote de lenços que certamente eram para que eu pudesse enxugar as lágrimas. Entregamos coisas, repetiu um deles. Coisas que as pessoas precisam, completou o outro. Antes de abrir o pacote, pude ler estampado na embalagem um grande lenços, escrito com 2 S. Naquele momento tive a certeza. Os entregadores eram eficientes, porém não se davam muito bem com o nosso idioma. Está escrito errado, comentei. Viu só? Berrou o que havia chegado por último, totalmente indignado. Disse que estava errado. Era M no lugar do N, não é? Mesmo tendo a oportunidade de corrigi-los, eu preferi não responder. E então disse: Vocês dizem que entregam coisas. Que tipo de coisas? Todo tipo de coisas, afirmou o outro orgulhoso. Pegamos de um lugar e entregamos em outro. Simples assim. Esses lenços, por exemplo, contradisse um dos entregadores, caminhando lentamente até a janela. Era de uma viúva que acabou de perder o marido. Agora, ela perdeu os lenços também. Afinal, esse é o nosso trabalho. Vasculhamos toda a galáxia à procura de pessoas precisando de coisas e simplesmente a entregamos. Nesse momento, cheguei a uma conclusão. Eles eram malucos. Entregadores malucos. Estão querendo me dizer que viajaram a galáxia toda apenas para ver que eu queria uma cama? Eles novamente se olharam e sorriram. Não, não viemos aqui por causa de você. E por causa de quem então? Bom, viemos a primeira vez por causa do Patrick, afinal era ele que precisava de uma cama. E agora sim viemos por causa de você, que precisa do filho. E entregamos todas as coisas. Ei, mas meu filho não é uma coisa! Exclamei, começando a me irritar. Eles se calaram. E como se quisesse me provar algo, o primeiro entregador rapidamente tirou uma prancheta de dentro do uniforme laranja, correu o dedo indicador por entre as linhas e disse: achei. Aqui está registrado como Coisa Amável de 5 Janeiros. O nome dele é Patrick, nós sabemos, disseram os dois juntos. Então vão me entregar o que acabaram de tirar de mim? Isso não faz muito sentido. Os dois novamente gargalharam. Não precisa fazer sentido.
disseram eles como se caçoasse da minha cara. Parei por um momento, respirei fundo, tentando me controlar, então falei com a maior educação possível. Certo. Por favor, devolva o meu filho. Agora não podemos, cortou o entregador abrindo a janela. Ele continua ocupado, aliás, está fazendo um belo trabalho. Naquele momento fiquei pensando em que tipo de serviço poderia fazer uma criança de 5 anos de idade, disse o primeiro entregador, completando meus pensamentos. Se pode fazer muitas coisas, e é o que ele está fazendo. É verdade que ainda não escrevemos tão bem, desculpou-se o outro, mas não percebeu que estamos falando quase perfeitamente? Agora que tinha dito, havia reparado sim. Eles não falavam mais com tanta dificuldade como em nosso primeiro encontro. Meu filho está ajudando a vocês com o nosso idioma? Perguntei ao entregador que estava diante da janela. Ele me explicou como estava sendo produtivo todas as aulas com o pequeno professor de 5 janeiros e de como os livros infantis haviam sido de grande importância para o aprendizado. Disse também que os livros eram um dos poucos objetos multiuso que tinha em sua lista de entrega. É verdade, tentou me explicar um dos entregadores, correndo até a luz branca da cama que continuava a iluminar todo o quarto. Depois, afundando o braço no meio da claridade, apanhou um livro lá de dentro. Este maravilhoso objeto serve para várias coisas e é um dos poucos multiuso que temos, tirando, é claro, a escova de dentes. Afinal, ela escova os dentes, penteia a sobrancelha, ajeita o bigode, varre pequenas poeiras e... Mas convenhamos que o livro é bem melhor. Cortou o outro, entregador, não se aguentando de tanto orgulho. Pude ver em seu rosto que, convenhamos, era a palavra maior e mais difícil que ele havia aprendido. E esquecendo toda aquela maluquice que estava sendo aquela conversa, fui obrigado a concordar com ele. Os livros mudaram minha vida. Mudaram a vida de muitas pessoas que conhecia. Sem dúvida era um objeto multiuso, afinal era meio de transporte para alguns, meio de fugir da realidade, aprendizado de novas palavras, formas de se construir pensamentos, soltar a imaginação. Livros acadêmicos, técnicos, de contos, histórias infantis ou não. Muitas capas, muitos rostos, muitas funções, porém um em comum: encantar quem usava. Naquele instante, os dois entregadores não falaram mais nada. Apenas ficaram sorrindo para mim, porém sem zombaria. Dessa vez era um sorriso acolhedor. Certamente estavam ouvindo tudo o que eu estava pensando, e decididamente parecia estar gostando. Eles me entregaram o livro, arrumaram a cama, cobrindo a luminosidade, e me pediram algo que eu achei estranho no momento, mas depois entendi. Por favor, leia para nós, pediram os dois. Pareciam duas criancinhas quando se sentaram no assoalho diante de mim. Enquanto seu filho não vem, tentou se justificar um deles. E aproveitamos para aprender palavras novas. Por favor, completou o outro. Meus olhos estavam ardendo, talvez fosse por causa do sono ou choro, não sei dizer ao certo. Mesmo assim, me sentei na cama, ainda com medo que ela afundasse. Abri o livro e comecei a ler. Estava tão concentrado que não vi o tempo passar, nem o sono chegar. Acho que não cheguei nem a terminar a história. Afinal, a única coisa que me lembro é de ter acordado hoje pela manhã, deitado na cama do meu filho, sem livro e sem entregadores por perto. Foi quando pude ver duas silhuetas caminhando em direção à porta. Por um momento pensei que entrariam dois homens de uniformes laranja com o nome Galáxia escrito nas costas, mas não foram eles que entraram. Bom dia, Dorminhoco, cumprimentou minha mulher me dando um beijo tímido. Vinha de mãos dadas com nosso filho Patrick, que parecia muito contente e satisfeito. Acho que nunca vou saber se era por causa da chegada da mãe ou das aulas de idioma durante toda a noite. Tudo aquilo não poderia ser um sonho, afinal eu estava deitado na cama, e ela era a minha maior prova. Olhei rapidamente para a prateleira e todos os livros estavam lá, intactos, em seu lugar de sempre. E a janela também estava fechada. Mesmo assim, me levantei rapidamente, retirei toda a coberta de cima da cama e a joguei no chão. O que foi? Perguntou minha esposa. Não, não é nada, amor, disse ao ver um simples colchão sem nenhuma luz branca. Aquilo era maluquice. Tudo havia sido um sonho. Esse rapazinho foi o único que ouviu minha chegada, disse ela. Ah, e a propósito, o taxista está lá embaixo esperando o valor da corrida. Porém eu não estava mais ouvindo. Me abaixei e olhei nos fundos dos olhos do Patrick. Depois sussurrei em seu ouvido. E como foi a aula com eles? Ele, no entanto, apenas ergueu os ombros e não disse nada. Certo, disse a ele. Depois lhe enchi de beijos e abraços. Estava muito feliz por ele estar ali novamente. Ei, você ouviu o que acabei de dizer? Indagou minha esposa olhando pela janela. O taxista está lá embaixo esperando o dinheiro. Ah, sim, concordei e ela continuou. Ah, sabe também quem eu encontrei no último dia de reunião? Quem? Perguntei enquanto procurava a carteira nos bolsos.
Os representantes daquela empresa que nos vendeu a cama, disse ela. Eles são russos. Abriram a empresa no Brasil recentemente. Acho que os entregadores também são. Aquilo explicava algumas coisas. Então deve ser por isso que falavam daquele jeito, comentei, compreendendo. E ela completou. Sim, estão aprendendo nosso idioma por agora. Desci os degraus com o Patrick e juntos fomos até o carro amarelo, parado em frente à nossa casa. Ainda estava confuso quando entreguei o dinheiro ao taxista, que agradeceu e entrou no carro. Depois retirou do banco de trás uma pequena bolsa preta e a estendeu a mim. Acredito que seja da sua mulher, disse ele entregando. Sentamos então na calçada e ficamos observando o carro se afastar. Porém, antes de cruzar a esquina, pude ler o nome táxi, numa plaquinha em cima do veículo. T-A-K-I-C-I. Nesse momento, segurei a bolsa um pouco mais firme, dei um abraço em meu filho e me lembrei. Eles entregam coisas, todo tipo de coisas.